Fala galera, Rodrigo Paladino aqui na área. Vim mais uma vez encontrar vocês, meus alunos do segundo ano, para mais um Fractal Revisa. E dessa vez, nosso tema é o primeiro assunto de fisiologia humana. Aqui a gente está conversando sobre o funcionamento dos sistemas do corpo humano. E aí o primeiro deles é o sistema digestório. A gente está aqui para falar nesse primeiro momento sobre um roteiro de estudo. O que você deve levar em consideração, ou o que a gente quer saber de vocês, ou o que os vestibulares querem saber de vocês quando o assunto é sistema digestório. Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa ter em mente são as funções desse sistema para o organismo. Achou que eu ia te responder, né? Não, parceiro. Você vai pegar os nossos resumos, dar uma olhada no seu material de leitura, no seu livro-texto e dar uma revisada. Mas eu estou aqui para poder te orientar com o que você vai estudar. Em funções, então, você vai dar uma olhada em quais são os papéis desempenhados pelo sistema digestório para o organismo humano. Segundo tópico, eu estou preocupado com os órgãos. Você precisa saber desenhar um esquema do corpo humano? Não. As questões vestibulares há muitos anos não têm trabalhado mais com esse esquema de fazer desenhos ou criar esquemas, mas você precisa aprender a reconhecer os órgãos se você ver esses órgãos num esquema representado. Paz, para além do formato dos órgãos, a posição que eles ocupam, é fundamental você saber escrever o nome dos órgãos e saber escrever corretamente, certo? Estômago, eu não posso considerar correto estrômbago. Estômago, firmeza? E a mesma ideia serve para todos os outros órgãos. Na sequência, esse sistema tem uma característica bem específica, que é ele tem enzimas que são específicas. Enzimas, só relembrando, eles são aceleradores da velocidade de reações químicas, mas para a gente aqui no sistema digestório, o que uma enzima vai fazer é permitir que o organismo desmonte um determinado tipo de nutriente, ou faça digestão de um determinado tipo de nutriente, se você preferir. Então, existem diferentes enzimas produzidas por diferentes órgãos e você vai precisar associar nome da enzima, o que ela digere, em qual órgão ela é produzida. A gente tem enzimas específicas na boca, nós temos enzimas específicas no estômago, temos específicas enzimas no intestino delgado, ou se você preferir no duodeno, certo? E existem enzimas também que vão ser produzidas pelo pâncreas. Desses órgãos todos, o órgão que não vai produzir enzimas, vai ficar de fora aqui, vai ser o fígado. Hormônios. A regulação hormonal, ela vai acontecer para poder estimular um órgão a fazer uma tarefa ou inibir um órgão de fazer uma tarefa. Normalmente, a estimulação hormonal em relação ao sistema digestório está relacionada ao estímulo da produção ou da inibição de enzimas. Então, você vai ficar atento a hormônios que são produzidos no estômago, hormônios produzidos pelo intestino delgado, hormônios produzidos pelo pâncreas. Faz uma análise de cada um dos nomes, papéis e locais de atuação. E por fim, a gente fez um bate-papo a respeito de distúrbios associados ao sistema digestório. Se a gente for ver na prática, existem um monte de distúrbios a ele associados. Mas, no entanto, eu conversei com vocês que no ensino médio a gente faz um recorte das principais doenças associadas ao sistema digestório que incidem sobre a população brasileira. Então, você não precisa saber aspectos clínicos, detalhes, mas precisa conhecer generalidades a respeito de distúrbios como bulimia, anorexia, obesidade. Então, foram coisas nesse sentido que a gente conversou, certo? Para além disso, eu vou pensar também na ideia de gastrite, por exemplo, eu posso pensar na ideia de cáries. A minha dica para vocês em relação a isso seria o seguinte: volta no tópico 2, que é o tópico dos órgãos, e vai pensando em doenças que possam estar associadas a cada um dos órgãos do sistema. Então, que doenças possam estar associadas à boca, que está ligada ao sistema digestório? E ao esôfago? Já teve queimação de esôfago alguma vez? Então, vai associando com o cotidiano, com a sua vida ou com pessoas que vivem ao seu redor. Firmeza? Bora para a nossa lista? E aí, pessoal, vamos lá para a nossa lista então? Você vai perceber que as datas delas são todas de exercícios bem recentes que caíram nos últimos vestibulares. Nosso primeiro exercício pergunta para a gente o seguinte: nos vertebrados a digestão é extracelular. Com base nessa afirmação, responda. No intestino delgado humano desembocam duas glândulas importantes, o pâncreas e o fígado. O que as diferencia e qual que é a função do fígado? Se você falar sobre a função de cada uma delas, automaticamente você já está diferenciando essas duas glândulas. Então vamos lá. O primeiro detalhe que eu preciso comentar é que o alimento não passa por dentro nem do fígado e nem do pâncreas. Essas glândulas são acessórias, os seus produtos produzidos são liberados no intestino delgado ou no duodeno. Aí, o fígado é o órgão que fabrica a bile, substância que fica armazenada na vesícula biliar e ela é eliminada então no intestino delgado e serve para poder emulsificar as gorduras, facilitando a digestão delas. Enquanto isso, o pâncreas, ele produz bicarbonato, que é lançado também no duodeno, elevando o pH do duodeno e para além disso,
ele fabrica também o suco pancreático, que tem uma série de enzimas digestivas. Então, as funções de cada um desses dois órgãos é diferente entre si. Na letra B, ele quer saber o seguinte: para que servem as vilosidades intestinais presentes no intestino delgado humano? E se você der uma olhada para cá, eu fiz uma representação do tubo interno do intestino. As vilosidades são cada uma dessas projeções aqui, e na prática o que elas fazem é aumentar a superfície de absorção e aumentam a superfície de absorção de nutrientes, basicamente. Então elas fazem com que a absorção seja mais eficiente porque eu tenho mais área. Firmeza? Bora para a questão 2. 2. Dentre os distúrbios mais comuns do aparelho digestório, a gente pode citar a intolerância à lactose. A incapacidade do organismo de digerir essa molécula provoca dores abdominais, náuseas e diarreias. Aponte o fator responsável pela incapacidade de digerir a lactose e identifique o suco digestório que estará modificado em um paciente com esse distúrbio. Então, a enzima que digere a lactose é a lactase. E essa enzima está presente no suco entérico, que é o suco produzido pelo próprio intestino delgado. Aí ele diz o seguinte: cite ainda a região do tubo digestório em que a lactose é degradada, intestino delgado, ou se você preferir, duodeno, e indique os produtos da sua digestão. Vocês não precisam ficar preocupados com isso agora, mas quando você quebra a lactose, você vai produzir glicose e galactose. Firmeza? Bora para a questão 3? Nossa questão número 3 é uma questão da FUVEST, bem desafiadora, e você precisa ficar muito atento para poder responder isso aqui direito. Ela demanda um pouco de interpretação de texto e um pouco de aplicação dos conhecimentos que a gente obteve. A atividade das enzimas é influenciada pelo pH do meio. Enzima é uma forma de proteína. O gráfico abaixo mostra a velocidade de reação de duas enzimas que atuam na digestão humana, a pepsina e a tripsina. Aí o gráfico é muito próximo do que está na sua lista com o que eu desenhei aqui, mostrando pra gente que a pepsina atua melhor num pH ácido, abaixo de 7, enquanto a tripsina atua melhor num pH mais alcalino ou básico. Pronto. Para identificar se um frasco rotulado enzima contém pepsina ou tripsina, foi planejado um experimento com 4 tubos de ensaio, 2 tubos testes e 2 tubos controle. Complete o quadro abaixo indicando como deve ser montado cada um dos 4 tubos de ensaio para o experimento. Para cada tubo deve ser indicada 3 condições. É nessa parte que você precisa ficar atento para a interpretação de texto e responder o quadro corretamente. Você precisa escrever se vai ser adicionado enzima ou água esterilizada, qual é o tipo de substrato, proteína, amido ou gordura e o valor do pH. Beleza. O que a gente vai observar aqui, queridos, tem a ver com o seguinte. Primeira coisa que você vai ficar de olho é que ele vai trabalhando com a ideia de que eu vou ter 2 tubos de experimento e 2 tubos controle. Os 2 tubos controle vão ser os que vão ter água. E os 2 que vão avaliar o experimento são os que vão conter enzima. Então, entre os 4 tubos, 2 deles vão conter água, 2 deles vão conter a enzima. A próxima coisa que ele quer avaliar é o substrato. E para isso você vai precisar do conhecimento específico de que pepsina e tripsina são enzimas que quebram proteína. Então, em todos os 4 grupos, se você colocar gordura ou colocar carboidrato, em nenhum deles você vai conseguir avaliar a presença dessas 2 enzimas aqui, porque cada uma delas só quebra proteína. Então, para isso, na parte de substrato do seu gráfico, para todos eles aqui, a resposta proteína. Tranquilo? E aí, como eu disse para vocês, a gente vai trabalhar com uma ideia de grupo controle e o grupo experimental. Então, aqui no tubo 1, eu vou colocar enzima. No grupo 2, eu vou colocar água. Aqui eu volto a colocar enzima. E aqui eu volto a colocar água. Valores para o pH. O que o exercício quer saber da gente é qual dessas 2 enzimas está dentro do tubinho que a gente quer avaliar, se é a pepsina ou a tripsina. O que acontece é que, enquanto a pepsina tem pH ótimo por volta de 2, a tripsina tem pH ótimo por volta de 8. Então isso vai fazer com que a gente, em 2 frascos, deixe o pH baixo, 2, e em outros 2, a gente deixa o pH mais alto. Pronto, a gente montou o experimento. A estrutura do experimento está pronta. Eu tenho 4 tubos de ensaio que estão divididos entre si por valores diferentes de pH. Todos eles têm o mesmo substrato, que é proteína. Em 2 deles eu vou colocar enzima, com valores de pH diferente. Em 2 deles eu vou colocar água, com valores de pH diferente. Primeira parte, ok? Segunda parte, ele diz pra gente o seguinte.
Qual é o resultado esperado em cada tubo de ensaio se o frasco tem apenas pepsina? Então vamos lá. Pepsina digere proteína, certo? Tranquilo até aqui. E pepsina é uma enzima que atua bem num pH baixo. Se você der uma olhada para cá nesse gráfico, analisar o gráfico que está aí no seu esquema, em pHs próximos de 8, a pepsina já não tem mais ação. Então presta atenção. Em todos os frascos que você tem pH 8, a pepsina não vai digerir proteína. pH está alto demais, bem longe do valor que ela costuma trabalhar. No tubo 2, a proteína não vai ser digerida porque em vez de pingar a enzima, o que você pingou? Água. Então não tem digestão. O único experimento em que vai ter digestão da proteína é o tubo 1, em que você tem o pH certo para a pepsina, ó, um pH baixo, e o substrato para ser digerido ali, que é a proteína, e para além disso, a enzima. Então, é o único lugar em que a gente vai ter alguma alteração. Em todos os demais 3 tubos, eu não vou ter nenhuma modificação. Última letra. Em que órgãos do sistema digestório humano atuam a pepsina e a tripsina? Vamos lá. Você só tem um órgão do sistema digestório que tem um pH tão baixo. Estômago. Então, pepsina é estomacal, enquanto a tripsina ela atua no intestino delgado. Questãozinha desafiadora, mas você só precisava prestar atenção e ficar atento para poder respondê-la corretamente. Massa? Questão 4. Na parede do estômago humano, há glândulas que secretam o suco gástrico, uma solução aquosa ácida e ricas em enzimas que atuam na digestão. A letra A pergunta pra gente, qual é o ácido presente no suco gástrico? Esse ácido é o ácido clorídrico. Se você preferir escrever ele pela sigla química, HCl. Em um indivíduo saudável, por que esse ácido não digere a parede do próprio estômago? Em um indivíduo que não tem nenhum distúrbio de gastrite ou alguma coisa assim associada, o estômago produz células as células do estômago elas produzem uma mucosa que reveste a parede do estômago e constantemente está sendo renovada para poder proteger a parede interna do estômago da ação do próprio suco gástrico. Na letra B, cite e explique a função da principal enzima ativa presente no suco gástrico. A gente acabou de falar sobre ela na questão 3. Essa enzima é a pepsina e a função dela é a digestão de proteínas. A questão 4 foi manha, não foi? Bora! Nossa questão número 5 faz aquela associação que eu comentei com vocês em relação a mostrar para você um esquema dos órgãos e pedir para você identificar quais órgãos são, pelo formato, pela posição deles e, eventualmente, também pela função que eles desempenham para o sistema. Então ele pede para você identificar e nomear o órgão. Na letra A, o órgão cuja secreção contém bicarbonato de sódio e contém várias enzimas digestivas. Esse carinha é o pâncreas. Ele produz o suco pancreático e, além disso, o bicarbonato que é liberado para poder aumentar o pH do bolo alimentar. A letra B, o principal órgão responsável pela absorção de nutrientes. A gente fez um esquema dele logo nas primeiras questões aqui, falando das velocidades de absorver nutrientes. Lembra? Isso é o intestino delgado. A letra C diz o órgão em que se inicia a digestão de proteínas. Acabamos de falar sobre ele nas 2 últimas questões. É o órgão que fabrica a pepsina e esse órgão é o estômago. E na letra D, ele quer saber o órgão que produz substâncias que auxiliam na digestão de gorduras, mas que não produz enzimas. Esse carinha é o fígado. Easy, né? Bora para a próxima. Questão 6. Um laboratório analisou algumas reações ocorridas durante o processo de digestão do amido nos seres humanos. Para isso, foram utilizados 4 tubos de ensaios. Cada um contendo uma pequena concentração de amido, igual a 0,5 mg por ml, e excesso de enzima digestiva em relação a esse substrato. O experimento consistia em adicionar uma gota de solução de iodo em cada um dos tubos de ensaio. Então, tubo de ensaio 1, 2, 3, 4, você tinha um pouquinho de amido, uma substância química que era a enzima para esse material e a gente adicionava uma gotinha de iodo. Simples. Cite o nome da enzima encontrada no tubo digestório humano que poderia ser utilizada nesse experimento para poder quebrar o amido. A gente poderia utilizar, para quebrar amido, você vai usar amilase. Especificamente falando, a amilase salivar, que é chamada de ptialina. Né? Ao reagir com o iodo, o amido assume uma coloração azulada. Identifique o único tubo de ensaio que não vai apresentar essa coloração azulada e justifique sua resposta em função das condições experimentais que foram usadas. Beleza, o que nós vamos ver?
Quando você pinga iodo em amido, ele fica azul. O que vai acontecer? Nos tubos ali, em alguns deles, ou em algum deles, a gente vai analisar agora, a presença da enzima amilase vai quebrar esse amido. E a hora que você pingar o iodo, ele não vai ficar azulado. Vamos dar uma olhada aqui nas condições para ver o que vai acontecer. Queridos, o tubo 1 é um tubo que tem um pH neutro por volta de 7 e uma temperatura de aproximadamente 37 graus. Se você parar para poder analisar, essa temperatura aqui ela é muito próxima da temperatura do corpo humano e o pH neutro é o pH próprio da boca. Então, essas condições ambientais aqui são muito próximas às condições ambientais que estariam naturalmente dentro da nossa própria boca. Se você coloca amido e junto à enzima amilase salivar, a amilase salivar pitialina, nessas condições aqui, vai quebrar esse amido e a hora que você pingar iodo, essa solução aqui não fica azulada. Então, no tubo de ensaio 1. Todos os outros tubos de ensaio têm alguma condição ambiental que impediria a amilase salivar de atuar. Dá uma olhada aqui. 100 graus Celsius, a temperatura de fervura, essa temperatura para água pura, né? Essa temperatura aqui, ela desnaturaria a pitialina. A mesma coisa acontece aqui, ó. A temperatura aqui é muito baixa, ela está chegando negativa. E no tubo 3, além da temperatura ser muito baixa, incompatível com a temperatura que fosse encontrada no corpo humano, o pH, ó, é muito diferente do pH da boca. Ele é um pH extremamente ácido, 3, em comparativo com o pH neutro da boca, que é 7. Então, em todos esses 3 tubos, quando você pingasse o amido, o iodo, me perdoa, em cada um desses 3 tubos, quando você pingasse o iodo, ia dar a coloração azulada porque ele ia reagir com o amido presente. Aqui não vai dar coloração azulada porque o amido foi digerido pela amilase salivar. Isso, né? Bora para a penúltima. Questão 7. Ele traz uma tirinha pra gente do Calvin, né? Em que ele diz assim, ó, nossa, o que é isso? Parece horrível. E a mãe dele? É comida vegetariana, é boa pra você. Vegetariana? Eu não sou vegetariano, eu sou sobremeresiano. Era pra ser engraçado. Com base na tirinha e considerando que a maioria das sobremesas conhecidas leva na sua composição principalmente carboidratos, responda os itens a seguir. Na letra A ele quer saber da gente em quais órgãos do sistema digestório acontece a digestão de carboidratos. Vai acontecer a quebra de carboidratos na boca, onde eu tenho a amilase salivar. Você vai quebrar amido, que é um tipo de carboidrato. Vai ter a quebra de carboidratos também no intestino delgado. Morreu. Letra B. Caso o personagem da tirinha mantivesse a sua dieta sobremesariana, esse hábito aumentaria a chance de desenvolver diabetes mellitus. Nessa situação, qual dos 2 tipos de diabetes mellitus o personagem pode desenvolver? Explica a diferença entre esses 2 tipos. Ele quer saber sobre os 2. Essa diferença, queridos, eu tenho diabetes do tipo 1 e a diabetes do tipo 2. A diabetes do tipo 1, ela é uma doença, de certa forma, hereditária. Você tem uma doença, um distúrbio autoimune na qual as células do sistema imunológico atacam as células beta do pâncreas que fabricam a insulina. Então a pessoa vai gradativamente deixando de produzir insulina e são aqueles casos que a pessoa tem que tomar insulina sintética. Na diabetes tipo 2, as células que deveriam receber a informação para a insulina, avisando a elas absorvam o açúcar do sangue, criam uma resistência a essa insulina. Elas têm dificuldade em entender a mensagem química que o organismo está liberando. Então, as pessoas que têm diabetes do tipo 2, que é o que o Calvin desenvolveria se ele continuasse essa dieta rica em açúcares demais, ele não tem problemas com a produção de insulina. O pâncreas dele produz insulina normal. São as células que têm dificuldade, ou a gente pode falar de uma certa forma, resistência em receber esse sinal químico do corpo. Easy, né? Bora para a última? Vamos lá para a nossa 8ª e última questão. Então, nessa questão, mais uma vez, ele colocou para você os órgãos, já com os nomes de cada um deles. Ó, ficou uma colinha muito boa para poder responder aquela questão anterior, hein? Que pediu para você identificar os órgãos. Easy. E ele pede para a gente na letra A, descreva os processos físicos e químicos que acontecem na boca e no estômago, mencionando as enzimas participantes, o pH em que atuam e os produtos das reações que elas vão promover. Beleza. Na boca, os principais eventos físicos vão ser a redução do alimento em partículas menores pelo dente e a umidificação desse bolo alimentar, desse alimento que está sendo mastigado na boca pela saliva. O evento químico, os eventos químicos principais, a gente vai pensar na ideia de que o pH da boca ele é 7 e a principal enzima que vai atuar aqui vai ser a ptialina ou amilase salivar, que vai quebrar o amido, converter ele especificamente em maltose. Aí, isso vai descer para o estômago. No estômago, eu já tenho um outro tipo de pH.
eu tenho um pH por volta de 2, ali, um pH baixo. E aí a principal digestão que vai acontecer ali é da enzima pepsina, que vai promover a quebra de proteínas. Então, são esses os principais eventos que vão acontecer em cada um desses. A pepsina, ela vai quebrar basicamente as proteínas e transformar eles em peptídeos e em aminoácidos. Depois disso, ele pergunta pra gente o seguinte, na letra B. Onde atuam a gastrina, colecistocinina, secretina e enterogastona e que efeitos eles causam sobre os seus respectivos órgãos-alvo? Jovens, eu escolhi essa questão a dedo, porque na letra B você vai aproveitar para poder revisar todos os hormônios relacionados a esse sistema que são discutidos no ensino médio. Então a gastrina, ela está no estômago, ó, associa com suco gástrico, beleza? E a gastrina vai estar relacionado a tanto a síntese de ácido clorídrico, ou suco gástrico, quanto também com acelerar a motilidade do alimento, a movimentação do alimento ao longo do tubo digestório. A colecistocinina, ela vai atuar literalmente sobre o fígado, estimulando ele a secretar a bile e também no pâncreas, estimulando ele a secretar o suco pancreático. É produzido pelo intestino delgado. A secretina também é produzida pelo intestino delgado e ela vai atuar sobre o pâncreas para poder estimular ele a produzir o bicarbonato de sódio, liberar esse bicarbonato de sódio no duodeno para poder aumentar o pH do bolo alimentar que acabou de vir do estômago super ácido. Tranquilo? O último hormônio é a enterogastrona, que também é produzido ali dentro do intestino delgado, e a enterogastrona, ela tem um papel inibidor em cima da gastrina. A enterogastrona, ela vai diminuir a produção de suco gástrico, diminuir a motilidade do alimento, então ela vai desfazer os eventos que a gastrina fez. Easy, né? Espero que vocês se deem super bem. Tem que estudar, tem que pegar firme, revisar os nomes das enzimas, revisar os nomes dos hormônios, refazer os exercícios e teve dúvida, me manda um direct lá no Instagram. Biologia com Paladino. Cola aqui que você passa.